Olá, boa noite, graça e paz. Estou eu aqui fazendo esse vídeo nesta noite, no último dia do mês de maio, 31/5/2026. Trazer aqui para cada um de nós, porque primeiro ele veio para mim. Então, eu quero deixar aqui registrado, porque a gente não pode deixar passar despercebido aquilo que é lindo na nossa vida. Então, eu quero dizer que na jornada da nossa vida, na caminhada, na trajetória da nossa vida, a gente vai deparar com situações e casos positivo ou negativo. E o que eu vou dizer para vocês aqui nessa noite é que o Senhor tem feito algo lindo na minha vida, a qual eu quero compartilhar com vocês. Graças a Deus, o Senhor, Ele me resgatou e Ele tem me colocado a cada dia. Não tem sido, vou dizer para vocês que é fácil. Não, a cada dia a gente mata um leão, a cada dia a gente passa aí no vale, pelo deserto. Porém, eu tenho a certeza e a convicção do que eu não passo sozinha, porque é uma promessa e essa promessa vai se cumprir, eu creio em nome de Jesus. Ele, quando nos fez, ele nos fez para um propósito. E às vezes a gente não entende, às vezes a gente, sem saber, sem ter aquela base, a gente fica como? A gente fica desesperado, a gente fica, angustiado. Porém, quando você chega no lugar certo, da onde jorra uma água limpa que te mata a sede, aonde você chega no lugar aonde tem raiz, graças a Deus, você é alimentado do melhor dessa terra. E eu, graças a Deus, eu tenho o lugar aonde eu bebo água limpa, aonde eu aprendo, onde eu tenho os meus pastores, onde eu tenho, um firmamento. E hoje eu ouvi uma palavra a qual eu tomei posse mais uma vez, a qual o meu pastor, ele é ministrando, falando, sobre a justiça. Eu falei, Senhor, como Tu és tremendo, Senhor. O Senhor, Ele tem colocado, pessoas na minha vida. Ele tem me ensinado. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Samuel, pastora Denise e os demais pastores, pessoas a qual eu tenho respeito e admiração. A minha pastora amada, que eu falo que é a minha mamãe, a pastora da escola dominical. A minha pastora Kátia Brito, uma bênção na minha vida, desde o primeiro dia que eu vi aquela mulher que ela faz lá as nossas fichas do seminário. Então, é uma bênção na minha vida, desde a escola dominical, através dos lábios dela, o Senhor falando em mim. E com isso, a gente vai tendo, conhecimento de pessoas. E aí, através de uma situação a qual eu tenho vivido, que perante os meus olhos, na época que aconteceu, eu pensei que fosse o fim, porém foi o início para hoje eu estar aqui falando. E eu conheci alguém que veio de Ribeirão Preto. Deus faz isso para estar congregando ali onde eu congrego. Essa pessoa chamada Ana Paula, pastora Ana Paula Salles e a sua família. Ana Paula, ela sempre tem falado para mim assim, Valerinha, pega a tua cama e anda, eu profetizo na tua vida isso. Meu pastor, Manuel, que leva a gente ali para aquele gabinete para poder orar, e orando por uma causa que, olha, só Deus sabe, vai chegar o período, o momento a qual eu vou mostrar para vocês que tudo é possível na vida daquele que crê. Então, eu só tenho que agradecer às pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida e agradecer também por aqueles que por algum motivo saiu e crendo que Deus, Ele sempre faz o melhor. E aí, no ano passado, em agosto, no meu aniversário, por causa de eu estar fazendo um curso, de terapeuta, através de pessoa, através de uma amiga, Tatiana, eu conheci uma amada
uma pessoa a qual tem também aqui na Terra me ensinado e vendo a capacidade que Deus coloca em cada um de nós e tem me aberto mais a minha mente, tem me ajudado muito, que é essa mulher que leva mulheres que pensam que não pode, mulheres que estão esquecidas, mulheres que estão passando por um momento onde acham que não pode evoluir, onde essas mulheres estão aí tendo um crescimento bem favorável, que é ela, a amada Lucy Rodrigues, uma mentora de mulher que tem feito a diferença, e agora ela está vindo aí com o apitácio, né? O apitácio, um apito, 1, a 2, 3, já é casa, já é extremo. Então, através dela, eu conheci outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Eu conheci Tiago Brunet. E aí ela foi e me indicou um livro para poder estar lendo, e eu estou lendo esse livro, e esse livro nos ensina a estar fazendo, né, a classificação de um povo, de pessoas. Então, eu estou acompanhando ele, e Tiago, ele está falando sobre um livro a qual ele entrevistou jogadores, a qual ele conversou com esse tipo de pessoas, né? Que são atletas. Uns vão até o final, outros param, mas ele vai contando toda a narrativa desse livro para poder as pessoas ver que a vida, a gente tem que ter treino, que na vida a gente é convocado, na vida a gente faz as escolhas. E aí, através da fala dele, do livro Jogo da Vida, eu peguei e falei, Senhor, que coisa linda, né? E tô aqui analisando. Aí me aparece uma reportagem aonde foi dito que o técnico da seleção já tinha feito a convocação dos jogadores para poder estar aí na seleção brasileira, para poder trazer a vitória, né? Tão esperada que o brasileiro espera. Todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. Porém, falei, Senhor, que coisa linda, jogo da vida, pessoas. Falei, Jesus, perseverança, é constância, é você não desistir, é você ir para cima. A vida, ela é uma bênção, graças a Deus por ela. E o que eu quero falar com isso nessa noite? O que eu quero falar? Assim como um homem, ele faz a convocação para algo ser exercido aqui, Jesus também faz a convocação daqueles a qual ele chama para uma boa obra. Assim como ele me chamou, assim como ele me convocou. E muitas das vezes eu tentei parar por eu ver as lutas, por eu passar por um momento insuportável, que eu achava que eu não ia aguentar, coisas, né, acontecendo. Porém, a vida é um treino diário. Todos os dias a gente tem que treinar a nossa mente, treinar o nosso corpo, treinar o nosso físico, treinar o nosso espírito. Treinar é um treinamento. E aí a gente vai juntando, porque a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. E a Bíblia também fala que conhecereis a verdade vos libertará. Então, como, né, graças a Deus a gente tem a palavra, a gente tem pessoas, porque a gente precisa de pessoas e somos dependentes de Deus. Eu preciso de pessoas, mas eu sou dependente de Deus, porque o ar que eu estou respirando aqui, só Ele pode me dar. Eu não consigo comprar o ar, né? A gente viu aí aquela pandemia que passou, pessoas cheias de dinheiro e não estão aqui, porque não é o dinheiro que vai nos dar o ar. É Deus que tem o controle disso, da causa que a gente não pode. Então eu fui pegando de um lado do outro, aí fui vendo, né? Jesus convocou, chamou os discípulos. Jesus vai, né, fazendo a convocação.
Jesus tinha uma multidão a qual o seguia. Jesus tinha 70, a qual ele enviou de 2 em 2. Jesus chamou 12. Jesus sabia quem era. Deus conhece o nosso interior, o Senhor sonda, examina o nosso coração. Então, eu falei, por que não? Tá na época aí da eleição, da convocação, da Copa, né? O homem chamando o homem para poder exercer uma função, fazer gol, trazer a vitória para alegrar o coração. Por que não fazer a convocação? Jesus fazendo a convocação. E aí eu peguei algumas coisas aqui e fui anotando, quero passar para vocês. O vídeo já está longo, mas vale muito a pena. Aqueles que tiver com paciência de aprender, de ver, vai achar interessante o evento da convocação de Jesus Cristo. Então tá assim, ó. Convocação de Jesus Cristo, a preparação do reino com o técnico. Quem veio preparar o reino para a gente alcançar aquilo que vinha antes dele, após ele, aliás, João Batista. João Batista foi o preparador técnico para esse reino, para que nós tenhamos o acesso. Ele preparou o caminho para Jesus. E João Batista disse que ele viria, né? Pois ele, que ele não era digno de atar a sandália dos seus pés. João Batista foi o filho de Isabel e Zacarias, pessoas improváveis, homens já de idade avançada, a mulher também de idade avançada, que já não tinha mais aquele desejo, né, da mulher. Porém, o anjo vem até Zacarias e fala que Isabel ficaria grávida. Zacarias duvida, por causa da incredulidade dele, ele fica mudo. E aí acontece, depois que o menino nasce, quando está no tempo ali que Isabel foi lá apresentar e batizou, foi perguntar o nome. Isabel dá o nome, a pessoa acha que não era aquele nome, porém o nome que Deus quis que João tivesse. E Zacarias naquele momento voltou a falar e deu o nome da criança. E aí o menino vai crescendo ali, né, naquele povoado, porém chega uma época que esse menino, ele entra para o deserto. Ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto para poder se preparar. E muitas das vezes a gente entra num deserto e acha que nesse deserto é para a nossa morte. Não, o deserto é para você se preparar. Assim como Deus tirou o povo lá do Egito e levou esse povo lá para o deserto, foi para aquele povo ver tudo que Deus fez e esse povo ter gratidão. Porém, o povo só murmurava, só reclamava, só falava, fazia com que Moisés também se irasse, com que Moisés pecasse, até que Moisés feriu a rocha que não era para ele ferir, né? E aí muitos, aqueles antigos que saíram do Egito, acabou morrendo no deserto por causa da murmuração. Tem casos que, se a gente não souber levar, se não souber fruir, vai ser para a morte. Mas tem caso que a gente vai passar desertos, vales, porém é para a glória de Deus, é para a manifestação do Filho de Deus fazer aqui na terra. E foi o que aconteceu com João Batista. O menino crescia no deserto para poder sair ao público, para anunciar aquele que vinha para poder trazer a salvação para o mundo. E aí chega Jesus. E quando João Batista está lá, né, batizando, e João Batista vê que Jesus chegou, João Batista reconhece e fala, né? E vai ali falar para os seus discípulos que era ele o enviado. Então João Batista veio como preparador técnico do advento do reino de Deus para a salvação do homem. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, o enviado, será salvo. E é isso aí. E Jesus, nessa caminhada dele, Jesus faz o quê? Jesus começa a fazer a convocação dos discípulos. Jesus começa a chamar os homens para acompanhar.
e Jesus vai pegando aqueles homens que estavam ali trabalhando, e ninguém estava desocupado, e ninguém se achava mais do que todo mundo. Jesus, ele não veio para os grandão, aqueles que se acham, que faz tudo na força do braço. Jesus convoca os humildes, Jesus convoca aqueles que estão dispostos, sabe por quê? Porque Jesus, ele já sabe o coração de cada um. Então ele foi lá nas periferias, vamos dizer assim, fazer essa convocação, chamar o homem para largar tudo e segui-lo. Por quê? Seguir Jesus é muito bom. Por mais que a gente pense que não, é chato, né? Muitas das vezes a gente vai falar de Jesus, as pessoas, por não conhecer a verdade, passam um Jesus diferente daquilo que a Bíblia nos ensina, como se não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. A gente tem que saber analisar. A Bíblia, ela é o caminho, a verdade e a vida, e ela nos dá a liberdade. Nós somos livres, nós somos libertos, graças a Deus. Porém, a gente tem que analisar, ver o que é certo, o que é errado, né? A gente tem que fazer a nossa consciência, a gente tem que ir ali e analisar. Então, Jesus, ele veio para isso, para poder fazer essa convocação, para nos resgatar, para nos salvar. E aí, lá em Isaías 43, tá a mensagem de onde fala, né, que João Batista viria para poder fazer essa ponte aí de abertura para o advento de Jesus, para chegar. Aí eu deixei aqui em alguns endereços no livro milenar da vida, que é a Bíblia, para poder você ir lá depois conferir, que é lindo você pegar a palavra de Deus e fazer um panorama, você entrar, você mergulhar, você buscar a resposta para tudo da tua vida. A gente encontra ali na palavra de Deus. Então, vou deixar aqui Isaías 43, né? E vou deixar também essa mensagem em Lucas 3, 4 e em João 1, 23. Então, tá tudo aí para poder você pegar e dar uma analisada naquilo que eu tô falando aqui, né? Sobre isso aí, a convocação de Jesus e a preparação do caminho com o técnico João Batista. E quem é esse preparador? O preparador é ele, o preparador, né? O mentor é ele, Jesus Cristo. João Batista, técnico preparador, né? O maior preparador espiritual do reino de Deus, enviado para anunciar a chegada da salvação. Então, como os jogadores precisam de um preparador técnico para evoluir naquilo que está fazendo, nós, os convocados, precisamos de um preparador espiritual, que é o nosso líder, que é o nosso pastor, aquele que vai nos treinar, que vai nos preparar espiritualmente para a gente ir, assim como Jesus, depois que fez tudo, né, convocou, ele mandou ir de 2 em 2. Ele mandou ir levar a mensagem, pregar o evangelho. Aí vem o líder, o soberano, o autor e o consumador da minha e da tua vida. O maior mentor de todo o universo, aquele a qual capacita todos os homens que não nascem capacitados. Muitas das vezes a pessoa fala que não pode, eu não posso porque eu não sei. Quantas desculpas Moisés deu para Deus? Quantas desculpas? Jeremias, né? Eu não sei falar, né? Não sei falar. Sou menino. E aí? É o Senhor que prepara. É o Senhor que nos capacita. É Ele que é o mentor da nossa vida. Ele é o ser supremo. É Ele, o nosso líder. É Ele que vai lá fazer acontecer. O ser supremo, Jesus Cristo, o maior mentor dos homens na terra. O mestre dos mestres, Rei dos reis, aquele que chama homens e mulheres pelo próprio nome, porque o Senhor, Ele nos conhece desde antes de colocarmos no ventre da nossa mãe, Ele nos conhece e Ele nos chama pelo nome. E se Ele achar que o nome tem que ser trocado, Ele vai lá e troca. Porém, Ele nos dá uma identidade, Ele nos capacita.
Aí chama homens e mulheres para uma nova vida, vida de amor, fé e esperança. Uma nova identidade, ou seja, talvez as pessoas nos conhecem, aquilo ali vai dar em nada. Talvez você é chamado por Deus e às vezes pessoas que te conheciam vai começar a dizer assim, isso aí, aquela ali, rodava a favela, comunidade, andava pelos bares, bebendo, fumando, ela e o marido dela. Isso é só fogo de palha, eu não dou um mês para poder eles pegarem e estar voltando ali para fazer o que eles faziam, beber, gastar, ficar a noite de sono perdida. E começa a falar, sabe? Começa a julgar, começa a dizer que não vai dar certo, quem é você, quem é eles. Porém, o Senhor, Ele nos transforma, Ele moda o nosso caráter e nos dá uma nova identidade. Nicodemos, quando Jesus disse que era necessário o homem nascer de novo, Nicodemos pensou que fosse um nascimento virginal, porém, Jesus estava falando do nascimento, nascer da água, nascer do Espírito, transformação, mudança, né? Então a gente tem que ser transformado, ter uma nova identidade. Aí ele nos dá a oportunidade de sermos transformados, uma transformação. E como que a gente vai ser transformado? Através do nosso pensamento, através da nossa mente. A gente vai olhar e vai ver o que está valendo a pena ou não. A gente não pode estar com uma mente ali só... uma mente de derrota, uma mente, eu não posso, eu não sou capaz, que isso, você está passando por um problema no teu corpo, vai olhar negativamente, eu não posso, como é que eu vou? Não, é positivo, é sabendo que se você está dentro de um casulo, assim como uma largata, muitas das vezes ela é oprimida, fazendo força para poder sair, você vê e você não mexer naquela largata, porque senão você vai matar o processo. Muitas das vezes a gente está querendo que as pessoas venham e nos ajudem. Não, fica tranquilo. A largata está dentro do casulo, porém, no tempo determinado a qual o Senhor preparou para ela, ela rompe aquele casulo, ela bate asa colorida e vai enfeitar vários jardins. As pessoas ficam encantadas com a borboleta, né? Mas para ela chegar à borboleta, ela passou no processo daquilo ali de ficar dentro do casulo, né? A largata virou uma borboleta. E se às vezes você for lá mexer, você mata. E às vezes a gente não quer entender. A gente quer, eu tô passando. Fica tranquilo. Você foi convocado? Jesus te convocou. Ele veio para todos, independentemente. Ele veio para todos. Jesus, ele não é religião. Se a gente for conhecer a verdade, a gente vai ver o que Jesus é. Jesus é amor, Jesus é longânimo, Jesus é mestre, Jesus nos ensina com paciência. Lógico que se ele tiver que chamar atenção, ele vai chamar atenção para o nosso próprio bem. E através da nossa mente transformada, a gente vai compreender tudo aquilo que a gente está passando e vai dar graças a Deus por isso. Romanos 12:2, transformação. E aí, eu coloquei também aqui como que ele nos ama e o que a gente somos depois dessa transformação com uma nova identidade, quando Jesus faz essa convocação dos seus filhos, porque nós somos para ele um povo escolhido, que encontra-se lá em 1 Pedro 2:9. Gente, somos chamados sacerdote, nação santa, povo escolhido de Deus, né? O Senhor nos tem assim. Então, desde o dia que o Senhor te convocou, desde o dia que o Senhor te escolheu, se você está passando pelo vale, se você está passando no deserto, se você está passando lá em cima, se você está lá em cima, se você está lá embaixo, louve e adore o Senhor. Não saia desse time de Cristo. Não saia. Sabe por quê? Porque no momento certo o Senhor vai decretar a sua vitória. Muitos passam dizendo, é só vitória, só vitória, só vitória. Eu sempre disse, a minha vida é uma luta, porém eu creio na minha vitória. Eu creio naquilo que o Senhor ele tem preparado para mim. Só eu sei. E eu vou contar, eu vou falar.
daquilo que eu passei, e o Senhor me sustentou e me trouxe, né, do deserto, me trouxe para cá. E a vida é uma constância, a gente um dia está lá em cima, um dia a gente está lá embaixo, um dia a gente está lá no meio, um dia a gente está alegre, um dia a gente está sorrindo, porém, somos chamados e convocados para esse time de Jesus Cristo. E você, está preparado para essa convocação? Se prepare, é o melhor caminho que a gente pode seguir, aonde o Senhor nos permite parar, respirar, pensar, porque no mundo teremos aflição, porém nós tenhamos bom ânimo. Aí eu coloquei assim, ó, estar aberta à convocação para todos aqueles que desejam fazer parte da seleção de Cristo. Não importa sua história, suas lutas ou suas dores, o Senhor procura corações dispostos, independentemente de quem seja você, independentemente do que você fez. O Senhor, Ele te chama. Ele está à busca dos verdadeiros adoradores, o que os adorem em espírito e em verdade. Entendeu? Então o Senhor está te chamando, está te convocando dele. Almas sinceras e pessoas que desejam viver o propósito de Deus. Você está disposto a viver o propósito de Deus na tua vida? Largar tudo e seguir Jesus para essa convocação linda que Ele está fazendo para você nessa noite? A seleção de Cristo para você obter o maior troféu que não compra com ouro e nem com prata. E quanto isso você vai passando aqui nessa terra com Ele te sustentando, te capacitando. Hoje o nosso pastor falou sobre a raiz. A raiz a gente não vê, porque ela está fundada, está por baixo da terra, coberta. Mas é ela que sustenta o crescimento de uma árvore frondosa com seus frutos. A raiz não é vista, mas ali, ó, ela sustenta essa linda árvore. Se não for a raiz, a árvore desmonta. Então, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aprende a chorar como eu chorei. E ainda adorar como se nada estivesse acontecendo. E ainda adorar. Quando eu fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. É nesse processo. É só quem tem raiz que vai suportar o processo. Não pode ser na superfície. Então, eu te faço esse convite e te passo aí quais são os requisitos para essa seleção. Primeiro, ter fé. Segundo, amor ao próximo. Terceiro, buscar a verdade. Quarto, caminhar em humildade. Quinto, perseverar mesmo nas dificuldades. Sexto, ter coragem para seguir a Jesus. O treinamento espiritual, preparação física, cuidar do corpo como templo do Espírito Santo. Preparação mental, renovar a mente com a esperança, paz e sabedoria. Preparação espiritual, oração, jejum, leitura da palavra, amor ao próximo, perdão e fé. E qual é essa camisa que vamos vestir nessa convocação, nessa preparação? Prepara-se, não vista a camisa errada. Lembra, Davi, quando chegou lá em cima, que estava lá aquele gigante no vale, Saul tentou dar a ele a armadura dele, porém, não era a armadura certa. Vamos tomar cuidado com que tipo de roupa, qual o uniforme que estamos colocando. Coloque o uniforme certo. E aqui nessa convocação de Jesus, ele lhe dá
um uniforme de garantia que no meio das lutas, no meio das provações, no meio das guerras, no meio da adversidade, você é mais do que vencedor, porque você vai estar com a vestimenta certa, com a vestidura espiritual, que é esse uniforme da seleção de Cristo. Capacete da salvação, tá lá em 1 Coríntios 9, 24 e 27. Escudo da fé, couraça da justiça, a espada para manejar bem, que é a palavra de Deus, a sandália da paz. Ter paz, se possível for ter paz com todos, porque só em Cristo a gente busca, a gente tem essa paz. Pode estar vindo a adversidade, o problema que for. Você foi convocado, ele é teu mentor, você está sendo treinado, preparado, você é mais do que vencedor. É somente você crer. E eu tô te falando isso para te motivar a crer e aceitar o convite de Jesus para essa convocação. Que você venha nessa noite esperar no Senhor e confiar que Ele envia anjos, como diz a palavra dele. Pessoas. A gente sempre vai precisar de pessoas, porque a gente, desde que nasce, a gente tem alguém para nos aparar. Aquele bebezinho saindo da casinha, sendo aparado por mão de pessoas. Talvez não, porém depois aquela que pariu vai lá e pega. Precisa de pessoa. No último dia que a gente vai embora para poder voltar para a matéria de onde foi formado, a gente também precisa de pessoas. Então eu quero agradecer as pessoas que Deus tem colocado na minha vida e também aquelas que Ele tem tirado, porque Ele tem me ensinado e tem me mostrado que tudo que Ele tem preparado para mim, através da fé, da perseverança, da constância, mesmo doendo, eu sei que Ele está agindo. Então isso é um estímulo para você. E que você venha confiar, né, na seleção de Cristo. Não vence o mais forte, vence aquele que permanece fiel até o fim. Está lá em 2 Timóteo 4:7. Ser perseverantes e constante. E o texto básico que eu tirei para essa convocação encontra-se lá em João 15:16, que diz assim: eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê frutos. Então, o Senhor te convocou, te chamou, Ele que te escolheu, não foi você que escolheu Ele. Hoje, lá no culto de rua, foi confirmada a palavra, foi Ele que nos escolheu. Então, Ele me escolheu, Ele me convocou, e eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. Então, que vocês venham ser alcançados, né, com essa convocação e que se permitem a entrar nessa lista, ser, né, treinado, ser convocado todos os dias. E preparado com fé, amor e esperança. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês nessa noite. D3 Luz. Valéria Linzicia. Deus abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Que a comunhão do Senhor seja contigo. Que a paz do Senhor reine dentro de ti. É isso aí. A convocação de Jesus Cristo. A grande seleção. Da terra à eternidade. Shalom, Adonai, graça e paz. Beijo.